Graça e paz, queridos. Espero que todos estejam debaixo da bênção do Senhor. O texto que nós iremos meditar hoje está em 1 Reis, no capítulo 21, versículo 3. Diz assim: Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Queridos, hoje eu quero propor o tema: Homem de Deus, não negocie o inegociável. O tema Homem de Deus é algo muito atual, né? Nós estamos vivendo dias que há uma necessidade de falar sobre este tema. Estamos vendo tantas pessoas ou tantos homens de Deus perderem a sua identidade, né? E perderem esse conceito de homem de Deus diante de tantos escândalos, tantas dificuldades que nós temos vivenciado nos dias atuais. Então, há uma urgência falar sobre esse tema que é tão atual para as nossas vidas. Nós olhamos nas histórias, muitos homens de Deus deixaram a sua marca registrada: Abraão, José, Davi, Elias, Isaías, Jeremias, João Batista, dentre outros. No Novo Testamento nós encontramos Paulo, Tiago, Timóteo, Apolo, mas hoje eu quero meditar neste homem de Deus que fora fiel, chamado Nabote, esse servo de Deus. A Bíblia diz que ele tinha uma vinha, estava ao lado do palácio de Acabe. Acabe era rei de Israel e seu palácio ficava ali em Samaria, numa localização muito mais exata em Jezreel, né, que era a capital ali, Samaria. Era um vale da região da Galileia, né, rodeado por colinas, montanhas, e Acabe, para embelezar o seu palácio, ele lança uma proposta para Nabote: me dê a sua vinha, te darei outra melhor, ou se achar melhor, me venda, dê o seu valor, né, porque eu quero comprá-la. Nabote era fiel ao Senhor, era homem de Deus, sabia que não podia vender a herança do Senhor, e como servo obediente, ele se negou a negociar a herança do Senhor. Para entendermos a situação, precisamos retornar lá em Levítico, né? Aqueles que recebiam a terra, eles poderiam até alugar a posse, né? Arrendar, mas não poderia vender, né? Isso a gente encontra em Levítico 25 e também Levítico 36, versículo 7. Era uma ordenança do Senhor. A terra, a herança, não poderia ser negociada. E Acabe, diante da negativa, fica desgostoso, indignado, comportamento de criança mimada, ficou sem comer, e Jezabel, observando o seu comportamento, né, foi descobrir o que havia acontecido. Rei e desviado longe do Senhor, isso não termina muito bem. Acabe então contou o motivo da sua indignação e desgosto. Jezabel chama a atenção de Acabe: tu és rei de Israel, levanta, come, alegra o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote. Então ela agora cria uma estratégia demoníaca para tirar a vida de Nabote e tomar a sua vinha. Enviou cartas se passando pelo rei. Qual era o destino dessas cartas? Anciãos, nobres da cidade, Nabote. Qual era o conteúdo? Apregoar um jejum e Nabote seria apresentado para ser honrado. Mas a verdadeira intenção, né, era executar Nabote com falsas acusações. Anciãos nobres, que eram corruptos, né, contrataram 2 homens de mau caráter, filhos de Belial, e quando tudo estava organizado, Nabote é chamado para uma suposta homenagem. Porém, 2 testemunhas, de vez de homenageá-lo, agora o acusavam e injustamente: Nabote, blasfemaste contra Deus e blasfemaste contra o rei. Sem julgamento, né, de uma forma bem terrível, né, fora dada a sentença: trazei-o para fora, apedrejai-o para que morra. Levaram para fora, o apedrejaram e ali ele morreu. As notícias foram levadas a Jezabel e agora Acabe poderia se apossar da vinha de Nabote. Felizmente essa situação não ficou impune, né? O profeta Elias foi enviado para repreender e lançar juízo sobre Acabe e também sobre Jezabel. Sobre Acabe: mataste Nabote, tomaste a sua herança, no lugar que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue. Jezabel, os cães comerão junto ao teu muro de Jezreel. E mais tarde assim acontecera.
Mas o que fica de ensinamento aqui para nós, irmãos, como homens de Deus, é que a nossa fidelidade ao Senhor nos levará a situações difíceis. Haverá muitas pressões para negociar a nossa herança. Nossas vidas muitas vezes estarão em perigo. Nosso adversário busca uma oportunidade para nos destruir. Mas Nabote, ele é um exemplo de homem de Deus. Ele perdeu a sua vida, mas glorificou o Senhor. O que fica de aprendizado é que não podemos negociar a herança do Senhor. Herança do Senhor pode representar várias coisas. Um chamado, um ministério, um propósito, a sua fidelidade, o seu amor ao Senhor, a sua família. Fica evidente que muitas coisas, então, podem significar herança do Senhor. E neste contexto, Acabes surgirão para negociar a herança do Senhor. Por vezes surgirão Jezabel para colocar nossas vidas em perigo. Tudo por causa daquilo que Deus te deu. Mas aprendamos com Nabote. Não negocie, não venda, ainda que as nossas vidas estejam em perigo. É necessário analisarmos que a herança do Senhor não pode ser negociada. É fácil destacar a sua importância para tudo, e principalmente para a família. A herança precisa ser passada. Então, nós precisamos entender que há uma responsabilidade de passarmos a herança do Senhor como homens de Deus. Eu fico a pensar, herança do Senhor e igreja atual. Eu fico a pensar nesta relação. Estamos vivendo dias difíceis, situações com mais valorização de coisas e desvalorização de princípios. Temos uma geração em formação que buscam coisas, mas não a Deus. Uma desvalorização de convívio familiar, frieza humana, ou seja, nós estamos vivendo momentos de relações muito frias e cada vez mais se esfriando. Valorização de programas familiares e desvalorização de coisas espirituais, como cultuar no templo, valorização de informações acadêmicas e desvalorização de estudos bíblicos, escolas bíblicas. Sendo assim, eu penso, como temos passado a herança do Senhor. Por vezes eu ouço falando das dificuldades, dores do ministério, sem falar do privilégio. Meus irmãos, nós somos privilegiados, nós fomos contemplados, abençoados pela herança do Senhor e precisamos dia após dia se apropriar dessas bênçãos poderosas. Há dores no ministério, há situações adversas, mas queridos, há um privilégio. Nós somos chamados para passar essa herança que recebemos do Senhor. Há uma responsabilidade, mas também há um privilégio. Como eu disse no vídeo de apresentação, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Precisamos estar fortalecidos e precisamos dia após dia motivar as gerações a também ter este desejo, para ter essa vontade de passarmos essa herança que nós passamos. Devemos passar com muita alegria e nós entendermos que é um privilégio. Como homens de Deus, nós temos essa responsabilidade de passarmos com muita alegria aquilo que Deus tem nos dado. E aí eu trago algumas considerações para os nossos corações. Primeiro, não troque a herança do Senhor por outra melhor, ou que possa surgir alguma coisa que possa ser comparado com o melhor. Para Acabe era melhor, mas a herança do Senhor para o nosso querido irmão Nabote era o melhor, porque vinha de Deus, era a herança do Senhor, era algo dado por Deus. Então nós precisamos aprender que não podemos trocar a herança do Senhor, ainda que pareça que a outra melhor, ainda que as intenções, ainda que aquilo que é oferecido para nós possa parecer melhor. A herança do Senhor é algo que não pode ser trocado, não pode ser vendido, não pode ser negociado. Nós precisamos se apropriar dessa herança, ainda que a nossa vida esteja em perigo. Como homens de Deus, não negociemos aquilo que Deus nos dera. É algo poderoso vindo dos céus e nós precisamos se apropriar de cada bênção do Senhor, da herança do Senhor, passar à frente e não trocá-la, nem pensar em trocá-la por algo que possa ser oferecido. Segunda consideração, não venda a herança do Senhor. A proposta de Acabe desceu o preço. Algumas situações, alguns vão dizer, há um preço para todas as coisas,
né? Tudo é comprável à herança do Senhor, não, queridos. Como homens de Deus, nós precisamos entender que não podemos vender a herança do Senhor, ainda que o preço seja alto, ainda que aquilo que é oferecido pareça ser muito maior. A herança do Senhor é algo que não dá para ser vendido, não dá para ser negociado, é algo vindo dos céus. Você é um privilegiado em ter a herança do Senhor, e Nabote entendeu isso: perder a vida, mas chegar ao céu com a vitória nas mãos, porque não negociou aquilo que era do Senhor. Terceira consideração: nada nessa vida se compara ao que Deus tem preparado. Nabote foi acusado injustamente, assassinado como malfeitor, sem um julgamento justo, mas chegou ao céu com a vitória na mão. Eu, quando chegar aos céus, além de Jesus dar aquele abraço gostoso, eu quero também conhecer Nabote, alguém que perdera a vida, deixando esse exemplo maravilhoso para nós, porque não negociou o inegociável, não negociou a herança do Senhor, não negociou aquilo que tinha recebido dos céus, do Deus Todo-Poderoso. Que possamos aprender dia após dia, ainda que venham as acusações. Há um texto, a palavra do Senhor: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Romanos 8:31. Ainda que sejamos muitas vezes colocados como malfeitores, em situações que nós não nos sintamos confortáveis, nós temos um Deus que é o nosso advogado, nós temos um Senhor que cuida das nossas vidas. Então nada nessa vida se compara ao que Deus tem preparado. Ainda que sejamos acusados injustamente, nós sabemos que tem um Deus que é o juiz verdadeiro, e aquele que traz um juízo real, um juízo justo sobre as nossas vidas, como Isaías e tantos outros profetas, eles profetizaram no Antigo Testamento. Queridos, nós temos um Deus que nos dá o privilégio de termos a herança, algo vindo dele, dos céus. Então, que nós não negociemos, que nós não vendamos, e que nós nunca possamos olhar para aquilo que é oferecido para nós e querer comparar com aquilo que Deus tem para nós, ainda que aos nossos olhos seja algo que venha trazer um desejo para aquilo, mas que nós possamos olhar para Nabote, aprender com a sua vida e chegar na eternidade diante de Deus e falar: Senhor, eu não negociei aquilo que não era negociável. Meus queridos, homens de Deus do estado de São Paulo, não negocie o inegociável, mas fique firme na presença do Senhor, com a palavra dele, se apropriando de cada promessa, de cada bênção, que eu tenho bem certeza que as bênçãos de Deus, as chuvas de bênção de Deus se derramarão sobre a sua vida. Que você possa ficar debaixo dessa palavra, se apropriar dessa palavra e iniciar o ano de 2026 cheio das bênçãos do Senhor, se apropriando daquilo que Deus tem para a tua vida. Que Deus possa te abençoar. Eu deixo o meu abraço e que você possa ter um 2026 cheio das bênçãos do Senhor. Um abraço a todos.